Para a geografia, o conceito de lugar é a parte do espaço geográfico conhecido, familiar, o qual possui um vínculo emocional para com o indivíduo. Em língua portuguesa, entendemos o verbo reconhecer como análise detalhada de um conceito ou em si da própria realidade. Então, como? Como reconhecemos o Brasil e o mundo do nosso lugar? Temos de cidades como Campinas e São Paulo para vivenciar grandes centros urbanos. Entretanto, nossa cidade possui um papel de microcentralidade da região, por gerar importantes centros de saúde, educação, transporte. Portanto, vemos que as urbanidades são extremamente dependentes e desiguais. Desigualdade, uma das palavras mais essenciais para se compreender o Brasil. Vemos a desigualdade no espaço geográfico ao encarar na grande cidade de São Paulo a ambiguidade da favela de Paraisópolis e o Morumbi. Vemos a desigualdade do cidadão sanjonense, em que alunos de baixa renda permanecem em escolas públicas com baixas perspectivas, enquanto outros desfrutam de colégios particulares com impotentes estruturas. Diversos problemas socioeconômicos estão presentes em qualquer lugar do mundo, em qualquer realidade. A globalização acarretou inúmeros acontecimentos na história da existência do ser humano, permeando nosso cotidiano de pesquisa, mas também nossa vida. Para alguns pesquisadores, a globalização se constitui como um novo paradigma para entender o mundo moderno, mas debates em torno da noção da globalização revelam fundamentalmente a dimensão econômica do processo. Contraposto a essa concepção, ainda existe a noção da mundialização, que aponta para uma outra direção, ao permitir que se reflita sobre a sociedade urbana em constituição, bem como sobre o conteúdo da construção de novos valores, de um modo de vida e de uma outra identidade, agora mediada pela mercadoria. Nesse aspecto, a sociedade contemporânea mostra-se como uma sociedade urbana, pois caracteriza uma realidade de concentração de poder e de relação societária. Repensar a relação entre o local e o mundo torna-se, portanto, tarefa fundamental para entender o mundo moderno em que vivemos. Como dito anteriormente, a partir de um conceito geográfico, o lugar é a parte do espaço conhecido, possibilitado a existência de um vínculo emocional, acarretado por memórias familiares no indivíduo. Diante desse significado, é possível perceber que a palavra lugar tem mais de um único conceito, pois as emoções humanas tão inconstantes fazem deste conceito, lugar, igualmente inconstante e não pertencente a um único significado. Sabendo disso, a sociedade urbana constitui-se enquanto mundialidade, apresentando a homogeneização, ao mesmo tempo que permite a diferenciação. O lugar permite pensar a articulação do local com o espaço urbano, e é a partir daí que se desterra a perspectiva da análise do local, na medida em que o processo da produção do espaço é também um processo de reprodução da vida humana. Sendo assim, lugar dispõe a concepção para se pensar sobre o viver e o habitar, o uso e o consumo, ou seja, os processos de apropriação do espaço. Isso é, o lugar guarda em si o seu significado, e a dimensão da história do indivíduo é que se realiza na sua prática cotidiana. Significa também pensar a história particular de cada lugar, pois um dos principais atributos que nos permite reconhecer o nosso Brasil e o nosso mundo é o cidadão, é a sua existência. Pois, como explica Ecleia Bose, temos em cada memória individual um ponto de vista sobre a memória coletiva, se desenvolvendo em função de uma cultura, tradição, língua, hábitos que lhe são próprios, construídos ao longo da história e o que vem de fora. Todas essas informações respondem à pergunta principal: como reconheço o Brasil e o mundo no meu lugar? Reconhecemos o Brasil e o mundo através da perspectiva que temos do nosso próprio lugar. Tal reconhecimento pode ser influenciado por diversos fatores, os quais estão presentes em nossas vivências, vista pela sociedade como fonte e suporte de toda a cultura. Sabendo disso, podemos mergulhar em diferentes maneiras de defrontarmos a identidade do Brasil e do brasileiro. Como as brasilidades das mais diferentes regiões, costumes e crenças se reúnem, se unificam, se identificam e são reconhecidos como tal, ou seja, como brasileiros. Podemos apontar os fatores de unidade, como a língua falada e escrita, que apesar de sotaques e usos regionais, apresenta relativa unidade. Determinados gostos nacionais e comportamentos, algumas festas e manifestações, sentimentos e expressões, das quais nos moldam de acordo com o jeito de ser brasileiro. Pensar sobre a formação histórica e cultural brasileira é ir de encontro a pelo menos 3 aspectos centrais: o território, o povo e a trajetória histórica do país.
Reconhecer o Brasil é de fato uma missão importante. Reconhecer o país de onde nascemos é uma tarefa que atua em nosso piloto automático, no modo inconsciente, sendo assim um fator crucial que desempenha um papel fundamental no comportamento físico e mental. Analisamos o mundo atual como interdependente. Afinal, sabemos que cada região no espaço geográfico é única. Fatores como latitude, clima, relevo, entre outras coisas, fazem a exclusiva singularidade do meio natural ao redor do planeta, que, por consequência, influencia e é influenciado pelo ser humano. Um exemplo geopolítico atual é a dependência de diversas nações com o petróleo, em que países como a Venezuela são o centro de conflitos entre as potências globais. Dependemos uns dos outros. Então, a partir do nosso lugar, da nossa territorialidade, como o mundo nos influencia e como influenciamos o mundo. A partir do termo visão de mundo, é possível contextualizar as diferentes maneiras de interpretar a relação existentes entre sociedade e o mundo em si. Cada indivíduo carrega consigo uma história de vida, meios de convívio, questionamentos, ou seja, traz consigo a mesma unicidade. O desenvolvimento da visão de mundo pode ser subjetiva ou objetiva, visto que apenas participamos daquilo que é visto, sendo assim participamos do mundo a partir de como vemos. A visão de mundo da maior parte da população é de uma precária materialidade, a qual entra em conflito com documentações, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garante a todos os indivíduos o direito a uma alimentação digna. Entretanto, 828 milhões de pessoas estão passando fome, enquanto bilionários acumulam. Em síntese, em nosso pequeno lugar, a partir de uma efêmera escala geográfica, a humanidade na brasilidade, que também se perpetua na mundialidade, traz para nós o esclarecimento que o lugar não necessariamente indica pertencimento. Pois como se conjectura essencialmente humano, quando as condições de vida para a maior parte da população é vastamente desigual. Quem vem ao mundo constrói uma coisa nova, se vai e deixa o outro, este irá modificá-la ao seu modo e ninguém jamais acaba de construí-la.